ok? Então coloque a sua daqui a pouquinho aí no chat, aquilo que você acha interessante conversar na noite de hoje. Hoje foi o último dia de atendimento do ano. Meu dia foi extremamente corrido, maravilhoso ao mesmo tempo, lindo, coisas emocionantes ocorrem a todo momento. E estou aqui para a gente finalizar essa semana também maravilhosa. Um abraço no coração de cada um de vocês que está chegando, que está aí no chat, para quem está só ouvindo. Lembrando que a Rádio da Terra é a rádio da evolução humana na Terra. Então todos os assuntos pertinentes à evolução, união, é aqui na Rádio da Terra. Quero deixar um aviso também, vocês podem olhar aí na programação do site, que está sendo montada uma programação nova, horários para determinados tipos de música, porém isso ainda não está 100% ajustado. É um processo que demora muito. Para vocês terem uma ideia, eu estou desde a semana passada, quando do lançamento, né, do novo site aí da Rádio da Terra, fazendo esses ajustes. Demora realmente bastante, porque imagina você selecionar aí cerca de 4.000 músicas e fazer a programação. Você tem que separar uma a uma para onde vai, para onde não vai, e depois enviar isso para o servidor, mas está sendo feito com muito carinho. Então perdoem a demora em relação a esse ajuste da programação. Muitas músicas ainda estão repetindo, né, diretamente em alguns momentos. Outros a programação já está entrando no ar, mas eu imagino que até o dia 1º de janeiro tudo vai estar redondo e funcionando. E em breve teremos novos programas. Tá? A Virgínia Espósito de Souza, ela terá um programa sobre música, principalmente músicas nacionais, onde ela vai estar entrevistando músicos brasileiros que fazem sucesso. Tá? Vai ser terça-feira, às 20 horas. Esse programa vai iniciar na terceira terça-feira de janeiro. Então, só dando um toque para vocês. E também temos às 8 horas da manhã, né, teremos, ainda não está montado a grade, músicas do Kitaro, vão ser somente músicas do Kitaro, e frases do professor Flávio Marcondes Veloso. Frases do blog dele, que são frases budistas, né? O Flávio faz parte do Colegiado Budista Brasileiro e representante aí de diversas filosofias em relação ao budismo, né? De diversas linhas do budismo. E teremos então o programa dele, Escritos Esparsos. E novos estão chegando, fazendo contato. Provavelmente em breve teremos muita coisa bacana na Rádio da Terra. Já já eu volto. Rádio da Terra é um espaço relativo à evolução humana da Terra. Então aqui nós tratamos de assuntos que fazem parte da evolução, assuntos que podem ajudar as pessoas no esclarecimento, em informação e evolução. Seja bem-vindo. Hoje o assunto é livre, o tema é livre, o ouvinte é que faz a noite. Então eu vou pedir para que todos coloquem a sugestão ou a pergunta aí no chat. Novamente, quem já fez, coloca por favor em ordem, que eu vou lendo e vamos conversando mediante a leitura. Eu vou parar a música aqui de fundo, só para que o som fique bem mais claro. Então, eu vi aqui, a primeira pergunta foi da Sandra, falando sobre dons. Tá? Se alguém colocou alguma pergunta anteriormente, eu peço a gentileza de você colocar novamente, tá? Para que eu possa ir acompanhando aqui. Então nós vamos falar sobre os dons. Aqui também temos pessoas falando sobre ontem, né? Realmente o microfone, né, do nosso amigo Carlos não estava 100%. Isso infelizmente é comum acontecer, né? Porque não está no estúdio. Se ele estivesse aqui no estúdio, o som dele ficaria exatamente igual ao meu.
mas a transmissão desses microfones caseiros, né, nem sempre tem uma qualidade legal. Então ocorre esses desencontros. Mas quem sabe a gente consegue trazê-lo novamente, fazer um ajuste de microfone para que, né, isso não ocorra. E vai ser muito legal a gente conversar sobre tudo isso mais uma vez. Pode ter certeza que nós vamos tentar esclarecer ao máximo isso. Então, aqui é Benê. Eu agora com meus fones velhos. Então, o fone de ouvido nessa hora, claro que também um bom fone de ouvido, né, é a melhor sacada, tá? O fone de ouvido, normalmente, desde que seja de boa qualidade, não adianta comprar esses fonezinhos mais baratos, porque eles têm pouca abrangência, e aí, às vezes, o grave sai, o agudo sai. Então, já que a gente está nesse mundo eletrônico, digital, compre um fone de ouvido de boa qualidade, se tiver um microfone que também seja de boa qualidade, para que você mesmo um dia possa bater um papo aqui com a gente na Rádio da Terra. Então vamos lá. Dons. Falar sobre dons. Dons e paranormalidade. Tá? Eu sempre separo um pouco a palavra mediunidade. Tá? Eu sempre gosto de ficar com dons ou paranormalidade. Porque sempre a mediunidade tem a ver, né, com doutrina, e as pessoas ligam, né, essa palavra normalmente só a doutrina. Claro que não é isso, mas eu fico sempre no dons e paranormalidade, que é um pouco mais aberto, mais abrangente, para não haver aí qualquer forma de segmentação, que não é essa a nossa ideia. Mesmo que no fundo seja tudo farinha do mesmo saco. Mas é só para a gente tomar esse cuidado aqui, né? Então vamos lá. É extremamente importante e pertinente falar disso nesse momento. Tá? Extremamente pertinente. Então, vocês, por favor, podem colocar perguntas aí. Evitem só conversar muito nesse momento no chat, para que as perguntas fiquem enfileiradas e eu consiga ler. Eu vou responder primeiro sobre dons, uma parte, porque isso é imenso. Aí eu deixo tocar música e vou ler o que vocês estão perguntando, e depois está liberado. Pode conversar à vontade, é só para não dispersar muito nesse momento, tá? Então, a primeira noção de dons, e isso eu converso muito no consultório, hoje foi um dia que eu falei muito sobre isso. Primeira noção de dom. Então, é possível identificar, muita gente quer saber, será que eu tenho dom? Será que, né, eu não tenho dom? Então vamos lá. Primeiro, todos nós temos aptidões para fazer alguma coisa muito bacana. Isso existe. Quando se fala dom, né, dom, realmente existem pessoas que nasceram já com uma predisposição maior para fazer algo de forma diferenciada da outra pessoa. Isso é real, por isso que ninguém é igual a ninguém. Se um pode fazer igual um dia, treinando, claro, isso aí faz parte também. Mas vamos falar daquilo que acontece. Nós temos aí 90% da população humana que muitas vezes nem liga para isso, e muitas vezes até tem dons, mas não liga, não sabe, ou outros que querem ter e realmente não conseguem manifestar nada. E ao mesmo tempo nós temos uma pequena porcentagem da população que tem manifestações fortes desses dons. Que aquela pessoa quando fala, que aquela pessoa quando dança, que aquela pessoa quando toca, ela paralisa as pessoas, paralisa no sentido de prestar atenção, as pessoas dão uma força a mais. Esse dom vem da onde? Vem de dois lugares. Sabe uma coisa que eu estou pensando o dia inteiro hoje? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. E eu acho que tem algumas pessoas aqui no chat que podem até curtir a ideia. Claro que eu vou falar algo sério, mas eu quero que vocês entendam de uma forma bem gostosa mesmo, bem rádio da Terra, no sentido evolutivo. O que vocês acham da gente montar um manual de vida na Terra? Algo assim. Porque realmente as pessoas estão
por incrível que pareça, muito, muito, muito perdidas em coisas básicas, em coisas muito simples, justamente por essa segmentação, segregação, fragmentação, está deixando as pessoas totalmente perdidas. Então, a pergunta é: o que vocês acham da gente montar um super manual com essas informações, de uma forma que a gente possa ter nesse manual, o manual de vida da Terra, exatamente aquilo que é, não aquilo que a gente acha que é, que o ciclano falou, que o mestre tal falou, não. Aquilo que realmente acontece, que qualquer pessoa possa chegar, olhar, ler e saber: nossa, realmente é isso, sem dúvida, sem aquela coisa de mas não sei se isso é isso mesmo. Então eu imagino que a gente pode fazer isso. Até tem a ver com algumas mensagens que eu tenho recebido aqui ultimamente. Eu imagino que isso vai fazer parte do nosso futuro já. Então vou continuar aqui nos dons, porque isso vai fazer parte desse manual, se vocês concordarem em montar. Então seria muito legal as pessoas que estão mais ligadas, que têm essas perguntas, né, estarem, por exemplo, anotando as perguntas que vocês gostariam para nesse manual estar respondido. Né, coisas básicas. Ninguém, obviamente, vai ensinar aí como a pessoa deve viver a vida dela. Mas é um manual de passos que são reais para todos e que a pessoa não vai precisar ficar correndo tanto. Claro que isso sempre é relativo, mas pelo que eu estou vendo, poxa, quando eu falo no consultório, às vezes numa palestra, esclarece tanta coisa para tantas pessoas que eu fico bobo. Né? A pessoa, às vezes, até ela chega a dizer que salvou a vida dela, uma coisa que é básica, que é simples, que às vezes é só a própria pessoa parar e pensar. Mas o número de informação divergente é tão grande, né, que a gente fica realmente perdido. Então, isso está me vindo o dia inteiro hoje, montar um manual, na realidade desde ontem. Eu já tive uma ideia dessa um tempo atrás, até para escrever um livro, mas falei, não, isso é muito complexo, né? Não é por aí. Mas eu sinto que dá para a gente fazer pelo menos um manual básico de existência aqui na Terra, porque tem muita gente que está perdida mesmo. Não estou falando isso de forma pejorativa. É algo que, poxa, a gente vê com carinho, né? Pelo menos eu vejo isso com carinho, as pessoas que vêm fazer perguntas muito simples. Não é o caso dos dons, não é esse que eu estou citando, é que eu lembrei, e os dons pode constar nisso aí. Porque eu já vi também pessoas... existem, e há muitas pessoas, é muito, e até horrível falar, no sentido de uma criança que tem o dom e os pais são descrentes desse dom, ou por materialismo, ou porque pertence a uma determinada crença, que acha que isso tudo é coisa do demônio, e faz um sofrimento na cabeça daquela criança, faz um terrorismo, que ela fica desconfigurada de si mesma. E aí? Então é muito sério. Existe um programa Psych Kids. É um programa, eu não lembro que canal que passa, é canal por assinatura, né, de crianças sensitivas, em que médiums e sensitivos aí, renomados internacionalmente orientam essas crianças e sim, salvam vidas. Salvam até as famílias que estavam destruídas por preconceitos em relação a tudo isso. Eu acho que nós podemos montar algo que seja realmente sério para que possa levar luz a muita gente. Então, falando sobre dons, né? Importante, caso tenha pessoas novas aqui no chat, bem, no chat eu acho que não tem ninguém novo, mas caso tenha pessoas ouvindo, né, pela primeira vez, nós respeitamos qualquer forma de pensamento aqui na Rádio da Terra. Se você tem uma forma de pensamento divergente, não há problema algum. Você pode até comentar, enviar por e-mail, olha, Celso, sobre aquilo que você falou, eu acho assim, assim, assado. Tudo é bem-vindo. De verdade, não há problema algum. Aqui a gente não vai brigar por isso. Se realmente for algo
lógico, né, lógico no sentido da lógica divina, não só da lógica racional, nós adaptamos, nós colocamos junto e caminhamos juntos com o seu ponto de vista. O pessoal que já está aqui há mais tempo está acostumado com isso, sabe, mas sabem também que eu sempre vou precisar repetir isso, porque a cada momento chegam pessoas novas e que nós não pregamos de forma alguma nada aqui na Rádio na Terra, a não ser união. Segregação, jamais. Dizer que o seu está certo, que a sua forma de pensar é a correta, isso não existe na Rádio da Terra. A sua forma de pensar também pode ser a correta. Apenas isso. Porque a grandiosidade divina, a grandiosidade de todo ser humano tem que ser respeitada. Cada um tem uma maravilha para nos ensinar. E isso a gente precisa respeitar. Então, voltando, né? Senti necessidade de passar, dizer essas frases. Então, voltando aqui sobre dons. Da onde vem o dom? Né? Que dom é esse? De onde vem tudo isso? Que você nasce de repente mais sensitivo a ver, a ouvir, ou a ter no tato, né? Você toca alguma coisa e consegue olhar através daquilo, sentir através daquilo e saber até quem tocou também. Então existem vários dons, né? Clarividência, clareaudiência, telecinesia, existem diversos dons. Da onde vem isso? Isso vem da alma, da missão da sua alma. Tá? Nesse momento vamos colocar a alma como espírito também, não tem problema nenhum, tá? Não é, mas vamos colocar. Dessa parte é espiritual. Esses dons vêm daí. E eles vêm, normalmente, sob duas formas. Podem existir mais? Podem, mas certamente vão cair numa dessas duas formas. Primeira forma, vem como parte da sua missão na Terra. Vem fazendo parte daquilo que você tem para executar na Terra. Por quê? Porque há dentro deste seu corpo espiritual essa informação. E quando você sabe disso, normalmente é aquela pessoa que já tem um grau mais elevado, um grau de guru, né, um grau de mestre, ou de uma pessoa que está chegando próximo da iluminação, que sabe a missão dele e usar os seus dons. Mas a maioria das pessoas, né, não tem toda essa certeza. A maioria das pessoas não tem tudo isso arquivado na mente. Então aí vem uma outra causa, uma outra fonte que se subdivide em duas. Que é, primeiro, a pessoa que está galgando existência após existência, o conhecimento espiritual. Então ela vai voltando com novas roupas, com as novas roupagens e trazendo consigo esses dons que ela foi ganhando por mérito. Então, se tem, usa. Se não usa, vai levar puxão de orelha. Outras pessoas nascem com esses dons por karma. Lembrando que a palavra karma é relativa. Tá? Eu não gosto daquela palavra karma de ser algo fatídico, que tudo é karma. Né? Tem gente que tudo é karma. Não é por aí também. Mas colocando no sentido de... Vamos supor que você tenha, por exemplo, tirado muito sarro de uma pessoa que tinha dons. Você manipulou essa pessoa que tinha dons, usou uma pessoa que tinha dons para o seu bel prazer, ou até mesmo debochando, ou simplesmente jogando-a na fogueira, como se fez antigamente, né? Por que não você também nascer hoje com esse dom, para ver o que vão falar de você, para você sentir na pele como é? Então existem 3 possibilidades. E que qualquer outra vertente irá certamente cair numa dessas 3 possibilidades. A primeira, de um ser que já vem com luz, que já vem com iluminação, que já vem com essa missão, e já vem quase que desperto do uso desses dons, dessas faculdades. Do ser que
baseado nos seus esforços, nos seus aprendizados e na sua vontade de evoluir, vão despertando esses dons dentro de si, vão se purificando e começando a utilizá-los, e daquele que vem simplesmente, até sem saber o que é, e sofre com esses dons. Nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Porém, se você tem esse dom, independente de qual das 3 opções você tenha vindo, uma coisa é certa: use para o bem. Use para ajudar a evolução. Use para a finalidade ao qual ele veio. Se é para ver, veja. Se é para ouvir, ouça. Se é para sentir, sinta. Se é para materializar, materialize. Porque essa é a missão. Seja pagando a sua dívida, seja ganhando o seu Dharma, ou seja, vindo para a nossa evolução, ajuda e orientação. Voltando, vamos continuar aqui no nosso tema, falando sobre dons. Parei a música de fundo propositalmente, tá, gente? Não espantem aí, realmente foi parada para que não haja interferência da voz. Os dons, isso é um assunto relativamente enorme, bem grande, e que é necessário um estudo aí para quem já fez parapsicologia, poderá saber que isso realmente é complexo. E existem várias formas de você testar, inclusive formas de você desenvolver esses dons, ampliar esses dons. Mas vamos colocar o seguinte: um dom, tá? Vamos categorizar isso aqui, nesse momento, para o nosso entendimento. Um dom é algo que você nasce com ele. A gente não pode confundir o dom do qual nós nascemos por um dom adquirido. É diferente. Quando você nasce com esse dom, se chama dom. Agora nós podemos o quê? Despertar faculdades em nós. Isso qualquer pessoa pode e tem o direito de fazer. Então, despertar faculdades em nós através de práticas, através de técnicas. E muitas pessoas, especialmente aquelas que dizem que não têm dom nenhum, certo, Karina? Normalmente essas pessoas têm grandes dons e que ficam escondidos, ou que a pessoa não quer reconhecer, ou que realmente algumas não sabem que tem, não reconhecem isso, ou acham que não é nada, mas é uma questão de autoobservação, de estudo, de melhor autoaceitação, que sempre a pessoa vai ver que existe alguma coisa nela. Principalmente essas que dizem que não tem nada. Então é uma observação. Claro, todo mundo tem coisas maravilhosas dentro de si, mas não é isso que nós estamos falando neste momento. Nós estamos falando daqueles dons extras, daquilo ou que a pessoa já nasce, né, com essa missão em relação a ter realmente clarividência, clareaudiência e sabedoria de usar, ou no caso que é um karma ou dharma, né, que é o presente, ou até por um karma que a pessoa vai ter que sofrer um pouco com esses dons. É meio incongruente, né? Mas faz parte do aprendizado sofrer porque ela fez sofrer. Então não acontece com você aquilo que você não precise passar. Seria injustiça. Né? E será que existe injustiça? Se existe injustiça, não existe supersimetria cósmica. Se não existe supersimetria cósmica, não existe aquela frase que não cai nada sem, entre aspas, né, a vontade de Deus. Então, ou a gente aceita um, ou aceita o outro. Não dá para ficar no meio termo entre as duas coisas. Então, como é mais lógico a gente aceitar que tudo tem um motivo de ser, então tudo é presente. Tudo faz parte do nosso aprendizado. E existem formas de desenvolver os dons. Não vou entrar nesse momento aqui nessas formas, porque isso realmente precisaria de um curso, né? E horas de conversa para isso. Eu posso até um dia trazer aqui formas de ajudar,
mas não é o objetivo nesse momento, já que temos também outras perguntas. Tem a Karina que falou sobre o transtorno, né, o déficit de atenção. Isso é um dos maiores engodos que nós temos hoje na Terra. Não entrem nessas classificações de doença. Não façam isso. Uma matéria que eu postei aí hoje, né, também outras pessoas postaram, falando sobre esse assunto, falando da Ritalina. O sistema quer realmente transformar as pessoas num robô. E se você não é um robô, se você não entra na linha, você está fora. Então categorizam você como um doente e vai tomar remédio. É isso que está acontecendo. Porém, uma outra coisa que não estão se falando, tá? Ou melhor, não está se falando, é o seguinte: realmente muitas dessas crianças têm esse transtorno de déficit de atenção. Isso realmente está ocorrendo, mas não é uma doença, no sentido de um problema. É um grito. Isso poucos falam, se é que estão falando. Né? As pessoas estão falando que não. Né? Ou melhor, há um tempo atrás todo mundo aceitou que era doença. Aí dele Ritalina nas crianças. Aí algumas pessoas começaram a falar, não é uma doença, isso aí já é algo diferente, que é o que está sendo divulgado agora. Mas poucos, raros ou nenhum, eu praticamente não vejo ninguém falando sobre isso, eu sei que existe, né, poucas, mas eu até agora não vi, que é o seguinte: o resultado desse sistema louco, desse sistema falido, né, dessa ignorância que é o mundo em que estamos vivendo, geram crianças assim. Transtornos de eletromagnetismo, interferindo diretamente na geração e na gestação de uma criança. Você acha que ela vai nascer normal? Vai nascer com o cérebro funcionando perfeitamente? Então existe isso também, que nós estamos gerando seres incapacitados de equilíbrio, seres incapacitados de harmonia. Isso é um grande problema. E a gente não pensa nisso. Mas existe também aqueles que não têm esse transtorno no relacionado à má formação, a realmente rebeldia, mas que são aquelas pessoas que não se conformam com o sistema e falam, as crianças que estão falando, mas por quê? Mas por quê? Não deveria ser assim? Não deveria ser assado? Não deveria ser diferente? Então essas pessoas não têm doença. Elas não foram má formadas, não foram mal instruídas, elas simplesmente não aceitam mais como está isso aqui. É isso que está acontecendo. Porém, o que pouco se diz é que realmente existem muitas pessoas com esse problema, mas porque já são formadas nessa loucura. Não adianta os pais fazerem loucuras, beberem todas, fumarem todas, irem para todas as baladas e querer que gere um filho saudável. Isso ninguém vai falar. Mas é o que está acontecendo. Não tem como gerar um filho saudável no meio de uma desnutrição, de uma alimentação química, de um meio ambiente, um meio ecológico detonado, destruído, né, com pais que brigam, que xingam, que gritam, que falam palavrão 24 horas por dia, que escutam essas músicas horrorizantes. Como que você vai gerar um filho saudável? Então tem esses dois lados. E se as pessoas não querem falar, dá licença que eu falo. Olá, voltando. Eu prefiro dizer que ninguém tem esse transtorno. Se você fica categorizando isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai naturalmente reforçando o problema. Você vai fazendo com que eles existam. Vou contar um caso aqui. Vários médicos, e conheço alguns que participaram da pesquisa, foram até tribos indígenas, afastadas do homem. Tribos que nunca sofreram do câncer. Pessoas que nem sabem o que é isso. Fizeram um teste, gente. Olha só onde chega, tá? Não posso falar, obviamente, as pessoas, mas eu conheço pessoas que participaram desse teste. Então, nessas tribos,
informaram algumas pessoas o que é o câncer. Fazendo exames, fazendo testes, mostrando vídeos, colocando informação. E ocorreu. O que ocorreu? Eles começaram a ficar com câncer. Tá, isso é teste por laboratórios, com pesquisadores, com professores de universidades de medicina. Tá? Isso não é brincadeira. Então a informação gera algo dentro de nós. Conforme for colocada, aumentada, incentivada, isso pode crescer dentro de nós. E a prova foi essa. Índios que jamais tiveram câncer passaram a ter com os exames. E sabe qual foi o veredito? O veredito final que o médico, o mais inteligente, que é uma pessoa realmente que eu admiro muito, o cara manja muito. Ele me disse depois, o veredito foi: o exame causa a doença. Silêncio, deixei silêncio. O exame causa a doença. Claro, não é 100% isso. Mas, de uma maneira geral, você procura e acha. Isso foi dito por um pesquisador, pessoa de alto valor, alto grau de inteligência, PhD, comprovado dentro de testes laboratoriais. O fato de você receber um exame que ali diz: você tem isso, ou você está ficando assim, ou você precisa fazer isso, vai gravando e você vai codificando essa doença dentro. Isso é chamado engrama. E vocês sabiam que normalmente o médico morre da doença que ele mais trata? De tanto que aquilo vai ficando dentro, programa. Há essa pesquisa também, isso é estatística. Normalmente o médico, tá, morre, se não me engano, é 60%, 60%, 67%, não me lembro agora dos dados, 67% morre daquilo que ele trata, porque ele vai absorvendo. Não dá folga para harmonizar, fica só naquilo, acaba também trazendo aquilo para si. Então são informações laboratoriais por pesquisadores sérios, tá? Eles não tinham interesse nenhum em aprovar medicamentos, em aprovar qualquer que seja laboratório, a não ser ver até onde chegava a mente humana em relação a tudo isso. Para falar o português é doido, né? Por isso que não se categorize com nada. Aceite-se como é. Veja o que você vai fazer a partir deste momento. E digo mais. Nesse manual aí, eu não vi se vocês acharam legal e não, interessante ou não a gente montar isso, mas provavelmente algo parecido. Eu coloquei nome de manual porque foi o que está surgindo aqui, tá? Mas pode ser um outro nome. Nós vamos ter práticas de como resolver esses transtornos. Porque esses transtornos é porque a mente está precisando fazer a conexão com o seu eu interior, com o seu Deus interior, com quem você realmente é. Porque essa loucura que está aqui fora não serve para mais nada. Então é possível. Obviamente essa pessoa vai precisar sair do sistema, sair de onde está. Às vezes mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho. Como que você vai ter atenção trabalhando num lugar horrível que você não gosta, que você não quer? Como que você vai ter atenção se você não tem uma disciplina, se você não tem uma metodologia de vida?
Como que você vai ter atenção se te colocam numa escola que fala um monte de loucura, com pessoas totalmente desbióticas? Como que você vai estudar num lugar que não tem equilíbrio, que não tem harmonia? Ainda mais se você for mais sensível. Então o problema não está na pessoa. O problema está no sistema, na forma de viver. Me dê 100 pessoas com transtorno e peça para elas passarem 3 meses comigo em um lugar distante, afastado. Depois eu devolvo ela para vocês e me diz o que acontece. Eu já fiz testes e testes com transformação de pessoas. E todas as pessoas mudam quando passam por vivências de mais tempo. Até num simples workshop muitas coisas acontecem. Imagina de uma vivência de 3 meses. Até pessoas que começam a conviver com essas informações diariamente mudam seu corpo. Já tive vários exemplos. Pessoas que trabalharam comigo, por exemplo, que começaram a aprender, vivenciar, começavam a mudar o corpo, problemas iam deixando de existir. Tá? Por exemplo, secretária, era gordinha, ficou comigo 1, 2, 3 anos, emagreceu, depois que foi embora, voltou para a vida que tinha, engordou de novo. Sem tomar remédio, sem fazer nada. Só o fato de estar vivendo nessa energia e fazendo outras coisas. Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente doente. E o ambiente de luz é um ambiente bactericida, naturalmente pela luz. Expulsa tudo. Então não há doentes no ambiente de luz. É isso mesmo. Não vem dizer que tem desculpa. Ah, não, mas eu tô sofrendo porque eu estou trabalhando para a luz. Se você está doente, você não está trabalhando para a luz. Por isso que muita gente aí, às vezes, já começa a cair nas suas crenças, nas suas ideias. Você pode até ficar doente, mas não viver doente. Claro, eu também posso, a qualquer momento, ficar doente. Mas não viver doente. A luz não tem doença. A luz é luz. E ponto final. Continuando aqui as perguntas, né, que foram feitas. Temos aqui agora a pergunta, eu acho que da Benê, que perguntou sobre Marte, né? A Benê falou sobre Marte, daquele caos, aquele episódio que eu comentei com vocês. Uma coisa que eu não contei, que foi interessante, depois no dia seguinte, alguém que ouviu a rádio estava no meu consultório e perguntou, que foi assim, né? Se eu fui em viagem astral ou de outra forma. E eu falei, olha, aconteceu algo muito interessante, porque eu estava lá de pijama, no mesmo pijama que eu estava dormindo, sentindo o pé na terra. A terra onde eu estava, né, era uma parte que tinha uma calçada móvel, você podia escolher andar ou simplesmente ficar nessa calçada móvel, é como se fosse uma passarela, né, uma escada rolante, mas é uma calçada rolante, e ela te levava. E também você podia andar numa calçada ou ali na terra. Era um lugar muito arenoso, é como se fosse uma terra bem fininha, tá? Uma mistura de terra com areia. E eu sentia isso fortemente nos pés, né? Eu queria pisar, eu queria sentir. E aí o que aconteceu? A hora que eu estava, né, de volta na minha cama, que eu voltei à consciência, eu duvidei. Falei, nossa, eu acho que eu tive um sonho, né? Não, foi muito real, mas eu acho que foi um sonho. Então, uma viagem astral. Aí eu senti que algo estava incomodando no meu pé. E eu esfreguei um pé no outro e adivinha o que aconteceu? Aquela terra estava no meu pé. Então, ou eu trouxe, né, isso manifestado, ou realmente eles me levaram de corpo e trouxeram novamente de corpo. Porque a terra estava ali, na minha cama. Tá? Até sujou a cama, eu tive que bater ali, porque ficou um pouquinho daquela terra. Né? Pouca coisa, mas ficou grudado nos pés. Agora, eu não lembro, a pergunta que você fez, Benê, relacionada a isso, o que foi exatamente?
Coloca de novo a sua pergunta aí, que eu não entendi bem o que você comentou, tá? Enquanto você escreve de novo para mim, tem uma pergunta aqui do Ronaldo sobre recuperar um dom. Se é possível recuperar um dom. Depende, Ronaldo. Depende do porquê que o dom foi perdido. Normalmente, quem nasce com um dom, tá, de uma maneira geral, não perde. Esse dom pode ser tirado, mas no sentido de não tirar da pessoa, deixar de lado. Foi guardado, foi arquivado por algum motivo, ou porque a pessoa pediu, né? Pediu, então aquilo foi arquivado, mas ela vai ter que lidar com isso em algum dia. Agora, se a pessoa perdeu por mau uso, ela vai ter que responder por isso, obviamente, tá? Provavelmente esse dom não seja tirado de tudo, mas ela vai ficar o quê? Ela vai sofrer uma forma de que ela precisaria de ter o dom e vai sentir a necessidade, né? Ou melhor, vai sentir a falta do uso daquele dom para que ela aprenda. E aí, nesse meio termo, entre uma sacada de consciência, um aprendizado, ela pode recuperar para usar isso da maneira que deveria ser. A menos que tenha sido algo realmente muito grave que ela tenha cometido, aí é possível de se perder totalmente mesmo. Pelo menos nessa encadernação, ela não vai ter mais. Mas aí depende do caso, tá? Mas de uma maneira geral, sim, é possível recuperar. E a Belém, então, colocou de novo, se foi ao futuro em relação a Marte. Não, o que aconteceu em Marte foi no tempo presente nosso. Isso faz mais ou menos uns 15 anos, Benê. Foi no nosso tempo presente, não era nada do futuro, eu nem conhecia nenhum de vocês até então, tá? Também tem a pergunta aqui da Sandra sobre previsão. Se é previsão real. Então vamos lá. A previsão é que eu estava conversando com a Sandra no chat esses dias, né, no Facebook, e veio essa coisa da previsão. Então eu vou colocar para vocês aqui 2 frases, tá? Lembrando, 2 frases para estudo, tá? Em relação a isso. A pergunta foi: como é possível, ou se é possível fazer uma previsão? Tá? Então eu vou colocar 2 frases para estudo, e essas 2 frases não esgotam o assunto, tá bom? Então eu coloquei assim: primeiro, só é possível prever o que já ocorreu. Segundo, só é possível prever o que já está escrito. Vou repetir. Só é possível prever o que já ocorreu. Segundo, só é possível prever o que já está escrito. Vamos estudar isso? Vamos ver o que vocês entenderam dessas colocações? Tá? Lembrando, mais uma vez, isso não esgota o assunto, existem outras vertentes, outras possibilidades, mas essas 2 são praticamente 90% do assunto. Tá? Então eu vou aguardar aqui o que você tem para dizer sobre isso, e se você tem um outro ponto de vista, maravilha, traz para a gente, seja sempre muito bem-vindo. Adoro quando as pessoas querem compartilhar aquilo que tem lá no fundo do coração. É uma maravilha. Obrigado. Amigos, é importante também a gente ressaltar que o Carlos Brum, né, nosso amigo aí do chat, sempre presente, tem prestado de forma espontânea um serviço maravilhoso para a nossa rádio, que ele está gravando os programas, tem o link que ele posta aí disponibilizando essas gravações para quem quiser ouvir depois. Então, nós não podemos deixar de agradecer o Carlos por essa ajuda espontânea que ele tem feito. Tá ok? Com esse novo servidor aqui, já há possibilidade da gente gravar também os programas, porém
a forma que o Carlos, né, tem feito também está fantástico. Então vou deixar, enquanto você quiser gravar, meu irmão, manda ver, vai gravando e vai postando aí, já que já tem todas as gravações. É até interessante ficar tudo no lugar só, tá? Mas se um dia você não puder, ou estiver cansado, enjoou de gravar, ou tiver algum problema, avisa, que aí eu gravo aqui e vou passando, tá? Nesse novo servidor existe essa possibilidade já da gente gravar, e ainda vou estudar bem essa questão. Por quê? Porque a gente pode fazer o replay, né? Passar novamente o programa. Então isso é bem interessante. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado mesmo. Eu coloquei aqui a frase, né, 2 frases aqui. Eu gostaria que vocês pensassem na frase, tá? Significa: estuda a resposta que eu coloquei e dê a sua opinião baseado na resposta. Primeiro, só é possível prever o que já ocorreu. Segundo, só é possível prever aquilo que já está escrito. O resto é apenas probabilidade. Tá? Então, comentem baseado nisso. Não é aquilo que você acha da previsão, mas comenta o que você acha dessa resposta. Tá? Para a gente ter um senso de pesquisa, de estudo, junto com essas frases. E não esqueçam também de compartilhar a Rádio da Terra. Nós precisamos muito dessa ajuda de cada um de vocês, compartilhando. Tem o botão compartilhar bem aí abaixo do chat, vai direto para o Facebook, que vocês podem compartilhar para amigos, podem compartilhar para grupos, porque a gente precisa cada vez mais crescer e trazer pessoas para compartilhar de tudo aquilo que cada um de nós estamos conversando, a informação que vocês vêm trazendo de forma alegre, de forma gostosa, desse aprendizado, dessa amizade, tudo aquilo que nós vamos aqui juntos formando. E muito mais coisa está chegando, tá? Programas, inclusive você, se você quer ter um programa na Rádio da Terra, se você tem material para ter um programa que seja evolutivo, que não seja sectário, isso é muito importante, tá? Que não seja algo que vai dizer que você tem a verdade, que a sua igreja tem a verdade. Isso não cabe na Rádio da Terra, porque é um programa universal para todos. Então, se você tem algo que não seja sectário, que possa ajudar a humanidade, queira ter um programa na Rádio da Terra, entre em contato depois pelo Facebook ou pelo e-mail, né, contato@radiodaterra.com.br. Ou se você conhece alguma pessoa que de repente possa se interessar tanto em ter um programa, como também pessoas que queiram dar apoio cultural, né, patrocinar a Rádio da Terra, alguma empresa que possa se interessar por isso. Se você tem conhecimento, faça o contato pra gente. Então eu vou aguardar só mais um pouquinho, ver o que vocês têm a falar dessas 2 frases. Eu inclusive vou escrevê-las aí no chat para ficar mais fácil e já volto. Vamos que vamos, retornando aqui sobre o tema tempo. Lembrando apenas para quem está ouvindo a Rádio da Terra, chegando agora, que não esteja participando do chat, nós trazemos sempre esses assuntos, né, como forma de estudo e jamais colocar uma verdade absoluta. Eu vou passar para vocês, vou compartilhar uma experiência que eu tive 2 vezes em momentos diferentes relacionadas ao tempo, que me deu uma outra forma de pensar. Antes de falar dessas 2 experiências, eu vi aí no chat algumas coisas, inclusive a Benê comentou, o Celso comentou também uns detalhes que eu acho muito bacanas, que liga tudo isso, que é o seguinte: primeiro, a noção de tempo nossa é necessário somente aqui no nosso mundo. Só é necessário aqui. O exemplo da formiga, né? Você olhando uma formiguinha de cima, você vê o passado, o presente e o futuro dela, né? O caminhar dela, aquilo que para ela ainda irá alcançar, você já está vendo, ou seja, para você é presente, para ela é futuro.
E aquilo que ela deixou para trás, para ela é passado, mas para você ainda é presente, né? Para quem está olhando de cima, ainda é presente. Então, quem está por cima, ou seja, numa dimensão acima daquela a qual nós estamos submetidos, vê o passado, presente e futuro. Agora que a coisa vai dar nó na cabeça, tá? Se prepare, como a Sandra escreveu aí, durma com essa. Veja bem, durante 4 anos eu fiz um trabalho de regressão com um grupo. E nesse trabalho, em um determinado momento, eu vou direto ao ponto, não vou ficar falando os detalhes, porque são coisas pessoais, né? Na realidade, esse trabalho até ocorreu de uma forma muito espontânea, foi uma curiosidade de uma das pessoas do grupo, que nós apenas nos reunimos para conversar sobre medicina natural, e foram surgindo aí perguntas. E então eu comecei a fazer alguns treinamentos com essas pessoas de hipnose, né, de relaxamento, uma auto-hipnose, e aí que começaram a surgir espontaneamente, sem condução de forma alguma, durante 4 anos, ou seja, não foram, né, 4 dias, foram 4 anos de pesquisa, surgiu muita coisa nesse tempo. E um determinado momento da pesquisa, não havia outra forma de entender o que estava ocorrendo, senão a seguinte informação, tá? Veja bem, dentro desse plano de estudo, que essas pessoas que estavam falando conosco, baseado nessas regressões que acabaram não sendo somente regressões, a coisa foi para uma progressão também, sem estar nada disso preparado, programado, simplesmente foi acontecendo mediante a própria experiência. A única forma da gente aceitar o que estava ocorrendo, as informações que estavam chegando, é que é o seguinte: nós, por algum motivo, não estamos no presente. Não estou falando do passado, como o Carlos colocou ontem, tá? É parecido, mas não é isso. Nós aqui, é mais ou menos como aquele De Volta para o Futuro, tá? Nós aqui, nesse momento, estamos no passado, e de vez em quando vem alguém do futuro, mas é o futuro nosso, que é o presente deles, para tentar remanejar alguma coisa aqui, que ocorreu, que não deu certo, e para tentar ajustar, fazer algum ajuste. Então, tudo isso que nós estamos conversando nesse momento é coisa do passado para eles, ou seja, para nós mesmos lá na frente. Nós já estamos à frente, tá? Essa foi a noção. E depois nós tivemos algumas provas, olha só, algumas provas disso, que nós mesmos estamos lá na frente, mandando informação para nós mesmos aqui no passado. Então, quando você faz uma previsão, veja bem, pela lógica, não é possível você ver o que não aconteceu. Não é possível prever. Você pode ter o quê? Você pode ter estatística. Olha, se você fizer isso, 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 pode ocorrer tal coisa. Você não pode afirmar que vai ocorrer tal coisa, porque não ocorreu. Tá? Então, o que acontece? Para você prever, é porque você viu aquilo que já ocorreu. Então, se já ocorreu, você não está prevendo, não há previsão, só há leitura. Porque nós estamos onde? Acessando o que já aconteceu. E não o que vai acontecer. É isso que deixa a gente mais maluco, né? Isso que faz com que a mente não durma direito. A outra hipótese, e que uma não substitui a outra, mas elas estão juntas, é o que ocorre, por exemplo, na Índia, com as folhas que lá existem, na cidade de Vaitsvarankoil, onde há 4.000 anos atrás, os rishis, né, os rishis Vedas, os sábios, escreveram a vida de milhares de pessoas na Terra. Eles ficaram, eu não lembro agora quantos anos,
escrevendo sobre a vida de milhares de pessoas na Terra, e se você acha, se você sente que o seu nome está escrito lá nessas folhas, você pode ir lá. Como que você vai fazer? Você vai colocar o seu dedão, eles vão pegar só a sua digital. Vamos supor, você vai lá agora, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. E você vai lá e fala, eu quero ver se meu nome está aí, a minha vida está aí. Ele pega a sua impressão digital e passa lá 1 hora, 2 horas, e você fica esperando. Daqui a pouco ele vem e faz algumas perguntas para você, e mediante essas perguntas ele vai só ajustar essas folhas, porque são probabilidades, olha só. Então deu a probabilidade tal. Aí ele vem, senta na sua frente e ele começa a cantar em oração, porque lá está escrito em cântico. E depois tem o tradutor do lado. E o tradutor fala, o seu nome é tal. Qual o nome da sua profissão? Já está escrito. Então só é possível prever também ou o que já ocorreu ou aquilo que já está escrito. No mais, é apenas projeção, uma possibilidade, uma probabilidade que você pode sentir. Né? Olha, estou sentindo que, né, de acordo com tudo isso que está acontecendo, algo não muito bom vai ocorrer. E onde que eu comecei a pensar em tudo isso? Um dia eu estava pensando exatamente nesse assunto, sentado na varanda da casa de um amigo, e aí eu vi passar um carro, um Fusquinha branco na esquina. O Fusquinha passou na esquina e continuou. Mas eu vi não vendo, tá? Não estava passando realmente um Fusquinha. Eu tive dentro da minha mente a imagem do Fusquinha passando. Eu falei, nossa, que estranho, nunca tive esse tipo de sensação dessa forma. Não deu 3 minutos, o Fusquinha passou. Daí passou o Fusquinha mesmo. Eu falei, pera, o que é isso? Primeiro, não há motivo algum para eu prever um Fusquinha passando ali. Tá? Não há evolução alguma disso. Não tem o porquê prever um Fusquinha passando ali. A não ser... Aí veio a resposta na hora. Eu fiquei, né, pensando. A não ser que eu acessei um fragmento ou dei um lapso de memória no espaço-tempo. Sabe aquele filme lá? O MIB, né, Homens de Preto, que eles vão lá e clica lá a lâmpada e você apaga tudo. Então pode ser que eu tive um desajuste aí do HD, né, que eu consegui acessar aquilo que já ocorreu. Só que veio mais lento, aí ocorreu depois. Né? De repente foi até uma falha do sistema aí que a gente está vivendo. Né? Então, porque não há motivo nenhum você prevê algo que é totalmente banal. Né, que não tem menor sentido você ver um carro passar ali. Isso já fazem, acho que uns 12, 13 anos que eu vi isso. Tá? Existem as possibilidades, então você pode, de repente, sentir uma dessas possibilidades. E se mudar a possibilidade, o resultado vai ser outro. Né? É como se fosse um jogo de CD, onde tudo que acontece já está gravado. Não tem nenhuma novidade no jogo do CD. Todas as possibilidades já estão gravadas no jogo. Não estou dizendo que essa é a nossa vida, tá? Estou só colocando o exemplo aqui, que faz parte ser isso também. Todas as possibilidades já existem. Se você for por aqui, vai dar tal. Se você por ali, vai dar tal. Mas quem escolhe por onde vai é você. Mas o que vai acontecer, a gente já sabe.
né? Então, essa é uma possibilidade dessa previsão. Se você está vendo que o caminho está indo por aqui, você sabe o que vai acontecer lá na frente. Tá? Por quê? Porque já está escrito o que vai acontecer ali na frente. Mas lembrando que estamos lidando num terreno muito, muito delicado e que, de certa forma, nada disso importa. Tá? Eu passei tudo isso, falei dessa experiência, que para algumas pessoas pode mexer, mas no fundo, nada disso importa. O que importa é o que estamos fazendo com o que temos de consciência neste momento, que nem é neste presente. Vamos colocar um detalhe aqui que foi baseado no que eu escrevi agora, que é o seguinte: estudar todas essas possibilidades, né, estudar esse tema, na realidade isso é só para ampliar a nossa capacidade de abstração e também preparar a nossa mente para o real. Por quê? Lembra quando eu comentei com vocês há um tempo atrás que o que lá em cima quer é apenas a união? E se uma hora eles tiverem que vir aqui interferir, né, porque o vizinho chega a um ponto que não aguenta mais a bagunça, então pode ser que eles tenham que vir interferir. E a hora que houver essa interferência, provavelmente vai ser na dor e não no amor, porque vir aqui e chegar no paz e amor e falar que, olha, vocês estão fazendo barulho, o que o homem vai fazer? Igual aquele gráfico lá do Jesus, né? Lembra daquele gráfico do Jesus que ampliei e coloquei lá no grupo para vocês? Ele mostrando o pão e o peixe, e cada um da humanidade em dissonância, em discordância, perguntando, é isso, é aquilo, né? Cada um tem a sua verdade. É isso que iria ocorrer. Não ia dar samba nem o futebol, a coisa ia ser uma quebradeira total. Por isso que às vezes eles precisam vir no momento crítico, e aí todo mundo vai perder aquela fé, aquela crença, aquele ego que tem, né? Aquela coisa de não, o que eu sei, o que eu acho é o correto, tudo isso vai por água abaixo, e nós vamos ter que segurar na mão do cidadão e aceitar aquilo que é, e não aquilo que a gente acha que é. E olha só como é interessante. As pessoas que não estiverem preparadas para de repente jogar tudo para trás, ou jogar tudo para fora, no momento de necessidade, que nunca participaram desse tipo de diálogo, né, de tentar abraçar novas possibilidades, e tudo que foi colocado aqui são apenas, né, faces dessas possibilidades, mas as pessoas que não têm isso dentro de si vão encontrar nessa ajuda algo totalmente diferente, e vai ser como a história lá da caverna, né? A lenda da caverna, na qual a luz vai machucar os olhos. A ajuda chega e você não quer, porque você acha que aquilo faz mal. Então esse pequeno exercício que nós estamos fazendo nesse momento, de abraçar essa possibilidade, ou essas possibilidades, né, de passado, presente e futuro, e que nada disso pode ser nada disso, que simplesmente estejamos de verdade nós mesmos num outro plano, observando a nossa sombra. Isso aqui, agora nós estamos falando, conversando, isso pode ser a sombra de nós mesmos, lá no futuro, analisando tudo isso, e de repente fazendo testes de mudança para ver o que pode melhorar. Ou porque lá na frente a coisa deu errada, ou porque nós estamos simplesmente nos aperfeiçoando. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que está me vindo a cada dia mais, que eu acho muito legal. Semana passada surgiu um cântico novo, um mantra novo, não é uma música nova, tá? É algo que eu uso somente nos mantras e no workshop, por exemplo. No workshop, no Alto Paraíso, as pessoas vão conhecer. Surgiu uma afirmação nova. E aí eu usei a semana passada e foi impressionante o efeito. Não vou comentar aqui porque é só mesmo fazendo para a gente saber.
Afirmação que eu digo é um mantra, tá? Um mantra de afirmação e relacionado à cura da ancestralidade. Mas a mensagem desse mantra é o seguinte: você já parou para pensar que a única pessoa que verdadeiramente sabe sobre você é você mesmo? Que não adianta vir o XYZ, o Deus daqui, o Deus de lá, o de acolá, o mestre, o anjo, o santo, quem quer que seja, de repente eles só estão aí tenteando, né, como num jogo, só estão aqui dando uma pitadinha para você ver que quem sabe mesmo é você. E você já parou para pensar que existe o seu real ser. As pessoas falam da essência, mas ninguém para conversar com a sua essência. Por que você não parou, ao invés de chamar o seu anjo, e olha que eu falo muito de anjo, ao invés de você chamar o seu anjo, seu protetor, o seu guia, seu mestre, seu Deus, Jesus, seja lá quem você quiser, por que você não chama você? Você sim, você que fez o cronograma, você que assinou aí um tratado, né? Você assinou aí um tratado para vir para cá, para passar pelo que você está passando. Você programou isso, você fez parte disso. Então existe a sua essência quando nós somos sacados, né? Quando nós partimos, isso tudo é levado para um outro plano e vai ser mostrado. Olha só, o que você fez, o que você não fez. Só que quem está sentado ali não é você agora aí, é a sua essência junto com você agora aí. Então existe um você que é você mesmo, mas uma outra parte de você que está sacando tudo e observando tudo que você está fazendo e falando nesse momento. Então por que você não encontra com você? Por que você não fala para você mesmo, fala, cara, vem cá, desce aqui, me dá uma luz porque eu não sei mais o que fazer. Você já não pensou que você é a sua luz, que você é o seu guia, que você é o seu anjo, que você é o seu mestre, que você é o seu Deus? E por isso que eu gosto muito da frase do Krishnamurti, porque quando eu ouvi a frase dele, eu já tinha feito download dessas experiências, né? E quando eu vi a frase dele, eu falei, nossa, que gostoso, eu não estou louco sozinho. Tem aí abaixo do chat, né, o vídeo do Krishnamurti, que ele fala sobre isso. É bem rápido, é bem simplesinho o que ele fala, mas é muito profundo, eu adoro essa frase, muito bacana. E quando eu ouvi ele falando isso, falei, meu Deus, eu canalizei, né, no sentido de fazer download, eu não falo canalização no sentido de canalização mesmo, não gosto muito desse termo. Veio, né, a inspiração da realidade, que você é você. Então, ao invés de ficar pedindo, chamando, seja lá quem for, chama você primeiro, conversa com você primeiro. Chama você para sentar aí do seu lado, para sentar aí com você e converse com você. Se você não for luz, se não tiver programado essa alegria, se não tiver programado isso dentro de você, então para que nós servimos? Né? Só para ficar aí na loucura, acreditando, desacreditando. É por isso que eu comentei, nós precisamos partir do zero. Zero relativo, mas é o zero. Precisamos começar a deixar um monte de coisa, um monte de teoria, de encaixotamento do lado e passar a agir na felicidade. Agir naquilo que é para ser feito. E não naquilo que dizem para a gente. O mestre falou. O canalizador falou. O espírito falou. Mas eu quero saber o que você fala para você. Interessante, eu recebi uma mensagem aqui agora há pouco. A mensagem fala assim, tá? É uma pessoa que passou a mensagem para mim, que ela acordou e sentiu vontade de passar essa mensagem, passou para a pessoa e também passou aqui agora para mim. E eu vou repetir essa mensagem para você. Você só vive de verdade na luz, se for capaz de passar pela vida com alegria. Se você abre mão da felicidade em prol de alguém, que isso te faça feliz. Que o seu coração vibre de alegria por isso. Ou você estará fazendo um desserviço para você mesmo.
qual a parte que lhe cabe na vida? Ser feliz? Você se faz feliz? Se sim, todos sentem. Se não, está errado. Que tal? Não é interessante pensarmos nisso? Então, amigos, com esse assunto que dá o que falar, nós estamos sendo preparados para o que virá. Pode ter certeza disso. Isso é apenas um exercício intelectual. Não vale a pena a gente brigar, né, por dizer o que está certo, o que não está certo, mas vale a pena a gente simplesmente considerar tudo isso como um exercício, uma atividade da nossa evolução que precisa ocorrer o mais breve possível. Quero agradecer a vocês por todos os momentos que passamos aqui nesse ano. Terça e quarta-feira que vem não teremos a programação, né, devido a viagens, festas e tudo mais. Talvez eu entre aqui só para dar uma boa noite para quem estiver conectado, tá? Então retornamos, tá? Falhou aqui a língua. Retornamos na quinta-feira, tá ok? Retornamos na quinta-feira. Quero agradecer a vocês, desejar um ano novo maravilhoso para quem plantou maravilha. Eu coloquei agora há pouco lá no meu Facebook. Não adianta a gente se enganar, né? Dizendo que vai ficar tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso. Claro que educadamente, né, socialmente a gente deseja, mas a realidade é que se você não plantou amor, não plantou alegria, não adianta. Você não vai colher amor e não vai colher alegria. Isso é lei. Faz parte da lei. Mas eu imagino que pelo menos nesses últimos 2 meses nós plantamos muita coisa gostosa aqui. Então, muita coisa gostosa a gente vai colher. E para cada um de vocês, não tem muita coisa que falar não, senão uma palavra que é de coração. Tá? É de coração. Que é amo cada um de vocês. Muito obrigado e até quinta-feira. Beijo.